A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui todos reunidos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fé. Glória a Deus. Eu creio que todos aqui, se perguntar para você quem tem fé, todos vão levantar as mãos e vão falar que tem fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui conhecer tanto o autor da fé como, louvado seja Deus, a fé em Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós vamos ver aqui quem é o consumador da fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos olhar para Ele, e que Ele é o autor e consumador da nossa fé, certo? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Veja, o gozo, alegria. Jesus, Ele com alegria, louvado seja o nome do Senhor, de ali na cruz está levando a mim e a você nossos pecados. Ele se alegrou na dor, se alegrou no sofrimento. Ele teve gozo naquele desprezo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que era através daquela morte que estava ali gerando uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor, formando um povo seu específico, zeloso de boas obras. Ouça isto no nome do Senhor. E agora ele está sentado à destra de Deus, do trono de Deus, e ele intercede por mim e intercede por você. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor, né? Que amor profundo. Por isso que João vai nos dizer que ele amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira não tem tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. De tal maneira que deu seu único filho, louvado seja o nome do Senhor, para morrer por nós. Glória a Deus. Ele deseja ver a nossa fé, pois sem ela, amados, sem essa fé, é impossível agradar a Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor, que diz dessa forma: sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que se aproxima de Deus, você que se achega a Deus, é necessário que tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não tiver essa fé, você não vai agradar a Deus. E Deus quer que nós creiamos nele, que nós tenhamos fé nele, que nós confiamos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio ao que acontece, sofrimentos da vida, que nós possamos ter o mesmo gozo que teve Cristo ali na cruz de Calvário, sabendo que era através daquela morte que ele estava constituindo uma igreja, que somos nós hoje, a igreja de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Ele quer que nas suas lutas, nas suas tribulações, que venha nascer algo bom, que venha surgir algo bom de dentro de você, de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a fé que você deve ter, que nós devemos ter ao se aproximar de Deus. Creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, acredite, creia na palavra do Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor. Mas busque, louvado seja Deus, com fé, porque Ele se agrada da vossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai nos dizer em Marcos capítulo 11, versículo 22, o próprio Jesus, ele vai nos exortar, louvado seja o nome do Senhor, acerca da fé. Capítulo 11, versículo 22, ele vai nos dizer dessa maneira: ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Ouça isso, amado, no nome do Senhor Jesus. Então ele manda que nós tenhamos fé. Tende fé em Deus. Estas são a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que ele falando ali para os seus discípulos acerca da figueira seca, quando ele chegou para procurar fruto e aquela figueira não tinha fruto, e ele ali amaldiçoou e aquela figueira se secou. E os discípulos, eles ficaram todos admirados de tão rápido acontecer algo extraordinário, algo assim tão estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi quando Jesus e os discípulos perguntavam: como pode ser alguma coisa acontecer isso? Então de repente, olha, a figueira amaldiçoaste, que tu amaldiçoaste, se secou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou: tende fé em Deus. Tudo, olha, tudo, aleluia, o que pedir, se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 dele: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebestes e será vosso. Vejam só, escute isto. Quando ele fala que tudo que pedirdes em oração, credes que recebestes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, você tem que ter fé. Primeiro ele fala no versículo 22, tende fé em Deus, tendes fé em Deus. Se nós tiver fé, pode transportar montanhas. Qual é o monte que está te atrapalhando hoje? É o monte da dívida? É o monte do desespero, do desânimo, depressão, da enfermidade? Que monte que está na sua frente hoje, que está impedindo o seu progresso, a sua caminhada? Louvado seja o nome do Senhor. Tende fé em Deus. E estes montes vão sair da sua frente. Vai se precipitar no mar. Ouça isso no nome de Jesus. E tudo que você pedir, crendo em oração, você vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Tende fé, amados. A fé, como diz em Hebreus 11, louvado seja o nome do Senhor. Ela é o firme fundamento, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa fé, amado. Louvado seja o nome do Senhor, que você deve ter em Deus. Ele quer ver nossa fé hoje, assim como a viu em outros homens do passado, porque Ele nos ajuda a enfrentar desafios e a superar dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós devemos ter fé. Nós temos que ter fé para aguentar, para passar por tantas dificuldades. Temos que ter fé. Se nós não tiver fé, na primeira dificuldade que vier, nós vamos desmoronar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quero tão somente falar para você, louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé em Deus. Você verá grandes
maravilhas acontecerem nas vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, vai nos dizer desta forma: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, é a nossa fé que vai nos fazer nós vencer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É esta fé que vai fazer você enfrentar as dificuldades, os desafios da vida e a superar as dificuldades. Se nós não tivermos fé, como eu já falei, amados, nós seremos derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. E como se adquirir esta fé? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, você pode ver uma palavra muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos ajudar, aleluias, a ter essa fé. Capítulo 10 de Romanos, versículo 10, vai nos dizer: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você, com a fé que você tiver, você vai confessar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa sua fé pode até levar-te, louvado seja Deus, a ter esta salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O Filho de Deus quer ver a nossa fé, não só hoje, mas também no dia de sua volta triunfante. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, amados, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver uma palavra do nosso Mestre Jesus, quando ele falara desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 18, versículo 8, ele disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui Jesus está contando, aqui no capítulo 18 de Lucas, a parábola do juiz iníquo, né, que fala que um homem, ele não temia Deus, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Aí por algum tempo aquele homem, ele não quis dar ouvido à voz daquela mulher, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito o homem, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Aí disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos desistindo fácil dos nossos objetivos? Ou nós estamos sendo insistentes como aquela mulher? Mesmo sabendo que o homem, que aquele juiz, não temia Deus, não respeitava o homem. Era um homem iníquo, como diz aqui, né? A parábola do juiz iníquo. Mas aquela mulher não quis saber. Ela enfrentou as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor.
Ela enfrentou as dificuldades da vida, mas ela teve um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua dificuldade? Será que você está desistindo dos seus objetivos, dos seus ideais? Não desista, amado. Será que quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que vai encontrar alguém ainda insistindo, persistindo? Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. A sua vitória ela está no final, como diz lá no livro de Daniel, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 12 de Daniel. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 12 e o 13 do capítulo 12 de Daniel nos diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até o fim, que chegue o fim. Tu, porém, vai até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que está demorando, não é? Parece que o que você tem pedido a Deus não vai mais chegar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não desista. Seja perseverante. Louvado seja Deus. Volte ao primeiro amor. Volte àquela fé que você tinha antes, quando você começou a conhecer a Jesus. Talvez você se pergunta hoje: nossa, antigamente tudo que eu pedia a Deus recebia tão mais fácil. Hoje em dia parece que o céu está de bronze para mim. Parece que as orações não passam do teto. Ei, deixa eu te falar algo de Deus para o seu coração. Deus, Ele está te ouvindo. Deus, Ele quer tão somente uma posição nossa, minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos novos, convertidos, é como se fosse um bebê recém-nascido, que ele chora, a sua mãe corre, já dá a mamadeira, dá a comidinha para ele, e se for fome, ele já para de chorar. Ele não sabe pedir, não sabe falar, no entanto, ele sabe chorar. E a sua mãe já providencia urgentemente. Se for em tempos frios, aquece com os paninhos, com suas cobertas. Louvado seja Deus. Ela sabe o momento que ele está com fome, ela dá comida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele também te conhece. Quando você é um novo convertido que não sabe nem como pedir, não sabe nem como orar, e você dobra o joelho, parece que às vezes não tem palavras, ou quando você fala, parece que é como se fosse uma criança aprendendo a falar, não sabia pedir, não sabia como se dirigir a seus pais para pedir algo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele que conhece e sabe as suas necessidades, Ele providenciava tudo, assim, parece mais fácil para a sua vida, não é? Hoje, Deus quer que a gente tome uma posição, já como adulto, já como crescido na fé. Antigamente, quando no início da sua fé, você parece que tinha tudo mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é como diz a Bíblia, o apóstolo São Paulo falando que quando nós éramos criança na fé, necessitaríamos do leite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois de grande, precisamos do alimento sólido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele compara
o ser humano como essas fases, as etapas da vida, crianças, adolescentes, adultos. E hoje Deus quer que você chegue com responsabilidade diante dele. Deus quer que você chegue hoje com um coração inteirado, convicto do que você quer. Ei, Deus conhece, Deus sabe, sim. Até mesmo de você abrir a sua boca e pedir algo a Deus, Ele já sabe o que você está necessitando. Mas Ele quer que você peça, que você busque. Porque se toda vez que nós quisermos alguma coisa do Senhor e nós for a Deus, ou mesmo se a gente não pedir e Deus nos entregar tão fácil assim em nossas mãos, nós não iríamos dar valor. Mas Deus quer que você confesse com a sua boca o que é que você quer. Sim, isso é verdade. Quando Jesus chega perto do cego Bartimeu e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, como onisciente, ele já sabia que tipo de misericórdia que aquele homem estava implorando, estava clamando ali, o que era que ele queria. Jesus já sabia. No entanto, Jesus falara para ele: o que queres que eu te faça? Mas espera aí, Jesus não sabe, mesmo antes de nós pedir? Sim, mas Jesus queria que ele abrisse a boca, que ele confessasse com seus lábios o que era que ele queria. E ele falou: Senhor, eu quero ver. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus mostrou para todos que estavam ali que foi a fé daquele moço que fez ele radiar de alegria, que fez ele receber aquela cura tão esperada que ele almejava, que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quis mostrar que ele tinha que ter fé. E hoje, Jesus está mostrando para você que você tem que ter essa fé, que essa fé tem que ser propagada. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus te der, sem você pedir, sem você falar que crê, louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar uma coisa assim, meio que qualquer um pode receber, mas Jesus quer mostrar que só os que têm fé, louvado seja o nome do Senhor, que pode receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, eu sei que você tem fé. Basta você despertar dentro de você esta fé que Deus já te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como o cego de Jericó. Clame: Jesus, filho de Davi, e cite as suas necessidades para Ele. Jesus, filho de Davi. A necessidade do cego de Jericó era ver qual é a sua necessidade hoje que você tem, para colocá-la nos pés do Senhor e dizer: Jesus, eu preciso disto. Jesus, eu preciso de uma transformação no meu lar. Preciso que meu filho mude. Preciso que minha esposa ou qualquer pessoa da sua família mude de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Clame, busque. Não abra mão dos seus ideais, dos seus objetivos. Não abra mão. Clame a Deus. Deus tem o poder para mudar vidas, para mudar cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor, para mudar, transformar água em vinho. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus mudou o cativeiro de Jó, quando este mesmo orava pelos seus amigos. Deus mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer grandes mudanças na sua vida. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Nós que somos donos de casa, às vezes nós queremos uma mudança de móveis de um lado para o outro, queremos fazer algumas transformações, algumas mudanças em nossas casas.
e o Senhor Jesus, como morador da casa que Ele mesmo tem feito, que somos nós, que somos morada, templo e morada do Espírito Santo. Ele quer fazer uma mudança na sua vida, porque você é a casa dele. Ouça isso no nome de Jesus. Permita que Ele faça essa mudança hoje, pela fé que tem em você, porque eu sei que você tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que você acredita no Consumador e Autor da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós começamos a falar. Um forte abraço, que Deus abençoe. E o meu conselho é: não desista dos seus objetivos, mas lute por aquilo que é seu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. E graças a Deus.